O pessoal está chegando aí. Já entrou ao vivo? O sinal aqui é muito ruim. Estamos informando. Agora começou. É rápido, né? Olha aí, rapaz. Que bacana. Mônica. Ou você consegue ler? Eu consigo ler com óculos aqui. Deixa eu ver. Fábio. Diego. N. Mônica de novo ali. Boa tarde, Mônica. Rafael. O Arley é da minha equipe. Aí, Arley. O Arley, Fabiano, todo mundo da minha equipe. Que coisa boa. Fala, turma. Tô aqui, com o nosso futuro presidente do Senado, hein? Já pensou, Jesus, em nome de Jesus. E estamos batendo papo aqui hoje, por incrível que pareça, não é desmerecendo ninguém, lógico, mas só tem nós dois como senadores aqui. O resto está todo mundo trabalhando aqui na limpeza, na reconstrução também do Senado depois do dia 8. E aí vim aqui no gabinete do Girão para a gente poder bater um papo, falar sobre a eleição no dia 1º, né, que vai poder o Senado ter um protagonismo que vocês têm sempre pedido, né? E é um cara super gente boa. O Girão é nota 10. A gente só diverge uma coisinha assim tão pequenininha que não surte efeito de nada, né? Isso vindo dele é meio suspeito, porque ele é um amigo, um irmão que a gente fez aqui. Boa tarde para todos vocês. Nós chegamos juntos aqui no Senado Federal, né? E houve uma empatia. Eu quero parabenizar o povo, o capixaba, porque vocês trouxeram um grande parlamentar aqui para o Senado Federal, uma pessoa dedicada, que trabalha muito. Nesse período de recesso, estava de plantão aqui, né? E assim, muito preocupado com o país, com o Estado, né? E eu fico muito feliz em estar ao lado de pessoas bem intencionadas na política, porque a política a gente está para servir, né? O objetivo é uma missão de vida da gente, né? A gente tem isso. Então, nós estamos nesse desafio, trocamos ideias agora aqui juntos sobre a eleição mais importante da história do Senado Federal. Não tenho a menor dúvida disso, né? Eu nunca fui como você, Marco, político. Chegamos direto no Senado Federal, né? Mas eu sempre acompanhava a política, você também nas suas missões, né? Nos seus treinamentos da SWAT, na sua vida. E é impressionante como essa eleição está mexendo profundamente. Eu acho que a última trincheira que o Brasil terceiro turno. É isso. Porque a última trincheira para que o Brasil possa ter um Senado que faça o contraponto, né? A um governo que vem aí cheio de devaneios, né? Um governo que tem metido os pés pelas mãos desde o início, falas contraditórias, totalmente diferente do que prometeu na campanha, né? E a gente tem alguns ministros do STF, embora a gente saiba que o STF é importantíssimo para a democracia, mas a gente vê alguns abusos e algo que a gente precisa, o Senado precisa ser respeitado. E até faz parte do Senado isso, né? Nem que a gente está querendo... Não, é prerrogativa, é constitucional. E o Senado, infelizmente, está se omitindo dentro desse seu dever, e a gente vê, assim, uma indignação, Marcos. Você que é um parlamentar que anda em mercado, né? Que anda em aeroporto, graças normal, a Deus, tem acesso, que vai para shopping. Quando eu tive aí lá em Vitória, eu fui com o Marcos pro shopping, a gente foi assistir um filme com a esposa dele lá. E quer dizer, isso é muito bacana. A gente tem que aproximar o Senado Federal da sociedade. E a hora é essa, tem que mudar a direção do Senado. E vai ser muito importante porque eu noto as pessoas tristes. Os brasileiros hoje, com exceções, sem esperança, eles estão cabisbaixo, né? Estão com medo de falar. Com medo de falar, porque você tem jornalista hoje no Brasil censurado pelas suas opiniões, né? Com passaporte retido, contas bancárias bloqueadas. Você tem artistas, tem religiosos e até parlamentares. Né? Então, que é isso? Que democracia é essa? Que liberdade é essa? Então o Senado precisa se levantar para que a gente possa ter novamente a democracia e a liberdade. Por isso que eu me candidatei à presidência do Senado, tenho dialogado com os colegas, né? É uma pessoa querida, você é uma pessoa querida, todo mundo gosta do Girão.
E é o que eu falei para vocês, que concluindo aquela missão, que eu estou ainda na conclusão do dia 8, e nós vamos trabalhar junto também para a abertura da CPI, caso a Tronic não queira continuar, porque o acordo foi ela dar o start. E também é importante dizer, Girão, que é o seguinte: as pessoas falam assim, mas Girão é desarmamentista e tal. Eu vi aí até o pessoal que escreveu. O Girão, assim, é importante entender que ele é totalmente favorável a você ter a posse. Ter em casa, ter no comércio. Exatamente. O que ele é contra, e eu respeito, é o porte, porque a filha dele vivenciou uma situação nos Estados Unidos que a gente chama de atirador ativo. Aqueles que entram na escola atirando. Então, como a filha dele passou por isso, é totalmente natural que ele, pela posse, ele seja mais retraído. Mas não é um desarmamentista, não. Não, e só um detalhe, eu também sou aberto ao diálogo. Total. A gente conversa muito aqui, e ninguém é dono da verdade, né? Então, assim, a questão do porte, que é a única divergência que a gente tem, é algo que a gente precisa caminhar no aspecto, não é só pela questão pessoal, né? É porque eu tive experiência profissional, não como ele, nível de SWAT, mas eu tive, né, na minha vida a oportunidade de estar à frente de empresa de segurança, verdade. Né? Que meu pai fundou, e eu estava por uma questão de trabalho, de me dedicar, de crescer dentro da empresa. Eu vivenciei muitos vigilantes vocacionados, né, que fazia treinamento o tempo todo por causa da arma de fogo, né, porque o assaltante ele não manda um zap, ele não avisa que horas ele vai atacar, o efeito surpresa é dele, e aquela arma do vigilante, de duas uma, ou foi responsável pela morte dele, né, porque o cara foi para tomar arma e matou, ou essa arma migrou para o crime. Então, mas é um assunto que a gente precisa ver estatísticas, a gente precisa sempre estar atualizando, né? Para entender a cultura e ver o que é melhor. Mas isso até, gente, assim, é um assunto que é para lá para frente, até porque esse governo vai trabalhar, assim, ferrenho para não pautar nada nesse sentido. E até eu também vou aproveitar aqui e falar que eu entrei com um PDL para suspender o decreto do presidente, porque o decreto, além de ser inconstitucional, vai transformar da noite para o dia juízes, desembargadores, promotores, cidadão comum, médicos, advogados em criminosos da noite para o dia. Então, nós também já estamos trabalhando para suspender, só por esse motivo, não é porque está exigindo menos munição, tá dizendo mais que o arma. vídeo não está carregando ali, ó. Eu não sei o que é, porque o sinal aqui é ruim. Vocês estão ouvindo a gente aí? Tá dizendo que o vídeo não está carregando. Não, tá dando. Tá dando certo? Vê se o Marco Rogério vai votar. O Marcos Rogério, Marco Rogério, ele tá de licença. A família dele a filha tá com um problema pessoal grave. E aí ele pediu licença e ele tá lá cuidando da filha. E quem tá no lugar dele é o suplente. Eu acredito que ele deva falar para o suplente qual é o voto, né, que ele gostaria. Eu quero dar uma boa notícia sobre isso. Hoje eu estive com o Marcos Rogério, né, pessoalmente, mesmo ele de licença, ele veio aqui ao Senado hoje cedo, e ele está junto com o processo de mudança, tá? Ele só não pode votar, porque aí é uma licença pessoal, mas ele tem participado ativamente, e a gente sabe que é um brasileiro que foi muito importante naquela CPI da Covid, que eu também participei, e o Marcos também participou. Os únicos dois do Podemos era eu e o Marcos Duval, e o Marcos Rogério foi espetacular. Né? Ele foi muito preciso, muito preparado, um cara jovem. Simples. Né? Agora, uma coisa que estão perguntando muito aqui, e eu estou conseguindo ler aqui, olha, eu estou até impressionado, mas é o seguinte: se a minha candidatura divide voto... Isso. Estou vendo aqui. Explica isso. Só explicar para vocês. Ó, a minha candidatura, ela fortalece a oposição, né? Primeiro porque eu tenho posicionamentos que eu deixo claro nas minhas redes sociais. Se você não me segue, eu peço aqui a liberdade para puder checar as nossas propostas. Tem propostas diferenciadas. Qual é o seu endereço? Vamos lá, eu tenho no Instagram, Eduardo Girão Oficial, né? @Eduardo Girão Oficial. No Twitter
No Facebook também, Eduardo Girão Oficial, mas no Twitter já é diferente, é do Girão Oficial. Edu? É do Girão Oficial. Então, procura a gente lá, né? A gente vai interagir, mas só para deixar muito claro, a nossa candidatura, ela fortalece, porque ela abraça pautas da sociedade, né? De forma muito clara. Algumas que eu entendo que o Rodrigo Pacheco não abrace, outras até que o próprio Rogério Marinho não abrace integralmente, mas são pautas que eu deixo de forma muito transparente para todos. E não divide. Por quê? Porque nesse momento, quanto mais candidatos, era bom que tivessem mais candidatos. Quanto mais candidatos, mais votos são subtraídos da situação do atual presidente do Senado Federal. Então, para que a gente tenha uma alternância de poder, que é importante para a volta da democracia, da liberdade no Brasil, a gente precisa colocar 41 votos. Um candidato precisa ter 41 votos. Aí vamos lá. Só vai ser eleito um que tiver 41 votos. Aí pode ter primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, quarto turno. Então, como eu tenho convicção de que a nossa candidatura tira votos do Pacheco, né? A nossa candidatura está colaborando para uma renovação na casa. Então, eu queria deixar isso, além do debate, como a gente está fazendo aqui, trazendo você para dentro do Senado Federal. Nós estamos aqui dentro do Senado Federal. Estou no gabinete do Girão. Trazendo, ele está em território do Ceará aqui, federal, mas em território do Ceará. Então, assim, trazendo você para dentro do Senado para esse debate. É importante que você participe. Agora, sempre de forma muito respeitosa. Não, a turma é pacífica. Estou vendo aqui, ordeira, né? Reivindicando do seu senador, do seu estado ou de outro estado, que ele manifeste a sua opinião para ele, tá? E isso está funcionando, isso está dando um efeito bacana na sociedade, porque essa decisão do Senado, eu repito, ela vai ser a última trincheira que a gente tem para defender o Brasil, para que haja um equilíbrio entre os poderes, para que haja uma verdadeira harmonia e independência aqui no Brasil, que vai ser saudável para o nosso povo. E vale complementar o seguinte, o Girão, não é porque ele está aqui, mas eu tenho falado isso para vocês, o Girão é um senador querido por todo mundo aqui, não é uma pessoa que causa repulso em outros, pelo contrário, todo mundo gosta muito do Girão, não só como amigo, mas como senador, todo mundo admira, pessoa equilibradíssima, então tem todos os requisitos para assumir a pasta. E a experiência, a gente já está aqui, a gente já está 4 anos. 4 anos passou juntos. rápido pra caramba. Passou. E a única coisa que me diverge a questão do Marinho é o fato dele estar entrando agora como senador e já sentar na cadeira. Então eu até falei para ele, Marinho, pega 2 anos para você ser oposição e depois você, no ano de 2 em 2 anos das eleições, você então pleiteia a presidência. Mas o partido entendeu que tinha que continuar com o Marinho, mas porque para mim você seria... E outra coisa, todas as pautas do Marinho, e eu estou vendo aqui muita gente, e é bacana isso na democracia, apoiando o Marinho, realmente ele é preparado, ele é talentoso. Tá na política o Brasil deve muito a ele na questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, ele foi... Brasil, e todas as pautas dele eu abraço, para a gente não ter retrocesso na questão das reformas importantes para o Brasil, né? Também abraço para que cada senador, independente do partido dele, tá, possa colocar um projeto, pelo menos por ano, no plenário para votar. Ele vai ter que convencer os colegas, não significa que vai aprovar, mas ele vai, na minha gestão, ele vai ter a oportunidade, isso é democracia, tirar o poder excessivo do presidente do Senado, através do regimento, para que possa ser deliberado. E aí entra impeachment de ministro, entra tudo, porque a gente tem que tirar essa penumbra da população, da sociedade. Ah, mas vocês não analisam o pedido de impeachment, E tem que realmente, o Senado precisa dar uma resposta com mandato de ministros do Supremo, por que não mandato? Né? Então tem que ser feito algo para que as prerrogativas, né, as competências do Senado não sejam violadas, como estão sendo. Então, todas as propostas do Marinho, e mais algumas, eu tenho, dentro do interesse de você, que é brasileiro, que quer o
a mudança realmente aqui dentro dessa casa, e meu objetivo é aproximar, porque hoje o Senado está apartado da sociedade brasileira. Meu objetivo é aproximar o Senado da sociedade brasileira. Vocês podem ter certeza que eu tenho inúmeras limitações e imperfeições, eu sei disso, né? Mas tenho procurado aprender com todos os colegas aqui, cada um tem o seu talento, não está por acaso, né? Inteligência, e a gente diverge, né? Em alguns, eu tenho muito mais alinhamentos do que vocês viram com o Marcos Duval do que com outros senadores, mas a gente aprende com cada um aqui, é um convívio, né? Que a gente precisa ter. Eu sou cristão e digo uma coisa para vocês, toda autoridade vem de Deus, né? Então não tem nenhum senador, nenhum deputado, nenhuma autoridade que não tenha tido a autorização de Deus para estar aqui. Então a gente tem que respeitar isso e defender nossas pautas. Defender nossas pautas para que o Brasil seja aquele para os filhos e netos que a gente tanto gostaria que fosse esse país fantástico, né? Ele aqui que é atuante na Comissão de Relações Exteriores, ajuda muito o Brasil para entrar na OCDE. Esse aqui foi o pioneiro aqui dentro para isso, o Marcos Duval. E o Brasil tem tudo para ser protagonista no mundo, para estar no topo do mundo, porque aqui a gente tem um agronegócio fantástico, tem um turismo maravilhoso, empreendedores criativos, povo trabalhador, a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica chegando na primeira, e todo mundo se dá bem. É um povo fantástico, todo mundo gosta do Brasil lá fora. Então a gente vai conseguir, mas a natureza não dá saltos. Vamos por etapa que a gente vai chegar lá, e eu fico muito feliz com o apoio do Marcos Duval, né, que a gente tem conversado sobre esse processo de decisão. Assista essa eleição como final de Copa do Mundo. Muito importante você estar assistindo, dia 1º de fevereiro, e que Deus abençoe essa casa e que o melhor aconteça. Gente, o cara é fera demais. E até para eu poder explicar para vocês, hoje eu estava conversando, aliás, ontem, sobre o foro privilegiado. Quando fala do foro privilegiado, na verdade não privilegia a gente não, privilegia os ministros. Por quê? Porque se a gente fica na mão deles, os senadores que respondem processo, graças a Deus a gente não responde, mas qualquer senador que responda algum processo, até da oposição que inventa uma história, ele acaba respondendo. Não é só por questões de ser um mal político, não. Às vezes, por ser muito bom, a oposição vai lá e mete ele uma denúncia sem fundamento. Bom, mas quando a gente torna senador, o processo cai aqui no Ministério, no STF. Aí cai no colo do ministro. Aí os senadores ficam, poxa, peraí, mas se eu fizer o pedido de impeachment, o ministro está com o meu processo lá, vai tirar vai deixar de me dar ganho de causa, vai dar para o opositor e eu vou me prejudicar, como já teve aqui a juíza Selma, que em 3 meses perdeu o mandato dela. Então, a gente precisa também, essa pauta é uma pauta também do Girão, por isso que é importante a liderança dele no Senado, para a gente poder acabar com esse foro privilegiado, que está privilegiando só os ministros, porque eles usam isso como um escudo, né? Pega refém, pronto, caiu, opa, processo de exemplo, vamos supor que eu e o Girão estivéssemos respondendo um processo lá embaixo, tornamos senador, veio aqui para o STF, e tem outro, se ele decidir contrário, desfavorável a nós, a gente não tem para onde recorrer, acabou. Então ainda tem isso, né? Então enquanto todo mundo tem a primeira instância, segunda, vai recorrendo, a gente não. Caiu no STF, eles decidiram lá, ferrou, a gente não tem para onde recorrer. E eles usam isso como ferramenta da gente não pautar pedidos de impeachment. Então, como o Girão também não tem processo, eu também, graças a Deus, não tenho, então a gente tem mais liberdade, e sem ofender, sem radicalismo, não precisamos entrar nessa seara, é só a gente seguir o que está na Constituição, o que cabe de forma legal, moral para o senador fazer, e nós vamos fazer. O que não dá é para esse radicalismo esticar a corda e acabar acontecendo o que aconteceu no dia 8, e caiu no colo de todo mundo da direita. Coitado, tinha senhoras, idosos, crianças, e tem senhoras ainda presas ainda. Estão presos lá na Papuda,
E aí uma notícia triste que eu tenho que passar para vocês. Recebi um grupo de advogados agora, a PGR, que eu quero agradecer a PGR, que de pronto já me mandou para quem eles têm que entrar em contato, o telefone, para a PGR já começar a estar junto, acompanhando esse processo. Tem senhoras que estão lá presas e não estão usando a mesma roupa até hoje, e ainda quando tem o período de menstruação, elas estão tendo que compartilhar o mods. Elas têm que lavar e entrega para outro usar. Olha isso. Olha isso, gente. Então, assim, são senhoras, não é, sabe? Então a gente está aqui em pleno recesso, trabalhando para poder dar dignidade e a justiça seja justa, né? Então, agradeço aqui a PGR que está se movimentando para também conseguir acabar com essas injustiças e ficar lá quem destruiu. Aí eu valido e que fique lá por muito tempo por ter feito esse movimento de destruição. Não é o caminho. E eu queria só reconhecer o trabalho que o Marcos Duval está fazendo, né? Nessa questão de algo que foi que a gente repudiou na hora que aconteceu, né? Que a gente não pode aceitar seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, quem quer que seja tem que ser punido rigorosamente, mas uma coisa que ele tem feito é uma investigação assim, de uma forma muito serena, equilibrada, buscando informações, conversando, tem descoberto muita coisa, né? Eu já disse para ele, você tem total meu apoio aqui, entrei também na PGR com prevaricação, apoio as iniciativas do senador Marcos Duval, porque eu conheço o caráter dele, sei da responsabilidade que ele tem com a nação, com a verdade, e tudo, nada que está oculto vai deixar de ser revelado. É até um pouco, é bíblico isso, né? E a verdade vai vir, né? E exatamente entender o que aconteceu, por que o governo recebeu informações da ABIN dias antes, né, de que o objetivo era destruir fisicamente as instituições e não se mobilizou. E tinha até ministro da Justiça assistindo pela janela, sozinho no ministério, de camarote, né, assistindo à destruição. Então a gente precisa ter muita calma nessa hora, né? E esse garoto aqui fez um ato muito corajoso num período difícil, e pela respeitabilidade que ele tem junto às autoridades. Ele foi lá no galpão onde estava centenas de brasileiros, né, ali em situações, e ele participou de um processo de agilização disso, né, e mostrou para o Brasil o que estava acontecendo. E só temos que parabenizar você que está gostando de política. A minha esperança com o futuro dos filhos e netos, e o Marcos ele também está comigo nesse sentimento, é que o brasileiro está gostando de política, está acompanhando os seus representantes, está cobrando. Regufe aqui. Bora aqui, Esse aqui é um que está deixando a gente agora, que sempre foi uma referência pra gente. Verdade. Antes da gente chegar aqui no Senado. Entra aqui atrás, aqui, Regufe. Ele sentou comendo aqui, quando eu olhei, você acha que é um da sua equipe? Vem cá. Ele tá disfarçado aqui, ó. Tá de Clark Kent hoje. Ó o Regufe aí, ó. Eu tô aqui no meu último dia de Senado, vim dar um abraço aqui nos amigos, me despedir. Não, ele vai estar aqui direto com a gente, mano. Mas acho que cumpri minha responsabilidade aí nesse mandato, nessa questão mesmo do Poder Judiciário. Fiz questão de assinar a CPI da Lava Toga, que deveria ter saído, que seria uma boa contribuição do Senado para a sociedade, porque tudo tem que ser investigado, fiscalizado em todos os poderes, não pode ter um poder que não seja fiscalizado. Falar nisso, fez um bom trabalho ali à frente da Comissão de Fiscalização. Transparência. Muito bem. Todas aquelas sessões que o brasileiro parou para assistir, sessões sobre transparência nas eleições, sobre ativismo judicial, sobre questão de partidos envolvidos supostamente com crime organizado.
Tudo isso foi graças à coragem do senador Regufe, que colocou para votar. Colocou para votar requerimentos nossos e a gente conseguiu aprovar e realizou aquelas sessões. Então, teve uma que deu 2,5 milhões de visualizações no dia. Obrigado, amigo. Dar um abraço aqui nos amigos. Mas não despede, não, despede só deles. E um abraço para todos vocês aí. Que a gente tenha um Brasil melhor, que as pessoas de bem desse país merecem. Amém. Gente, vamos despedindo. Nós vamos continuar aqui uma reunião que nós estamos fazendo. Fique com Deus, a gente está aqui trabalhando e querendo entregar um Brasil melhor para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Agradeço mais uma vez os seguidores, porque no início eu falei, os radicais eu faço questão que saia da minha rede, pode ir embora. E aí saíram um grupo, e aí nós temos aqui uma qualidade. Eu falei, eu prefiro qualidade que quantidade. Então hoje os seguidores aí, altíssimo nível, eu faço questão de estar toda hora entrando e deixando essa turma aí bem informado. Tá o Fábio aí, entrando aí agora. Turma, fique com Deus, estamos aqui em Brasília e vamos seguir até a próxima semana, que é as eleições para presidente do Senado. E só antes da gente encerrar, só pedir a você que professa alguma fé, que ore por nós, tá? Porque ore pelo Brasil, vamos orar juntos e ore por nós que estamos aqui com essa responsabilidade do mandato, porque a guerra aqui não é entre os homens, não. Verdade. A guerra é espiritual, né? E a gente precisa muito desse apoio, dessa energia de vocês, do que puder ser feito, né, de mobilização, sempre de forma ordeira, pacífica, respeitosa, para que a gente possa mudar essa nação fantástica. E vai acontecer isso. Eu não tenho a menor dúvida que Deus tem um plano para essa nação, é um plano de abundância e de muita felicidade para todos nós. Grande abraço. Valeu, gente. Tarde. Fomos. Valeu. Um abraço. Obrigado aí pelos comentários. Obrigado por estar acompanhando a gente. Vamos para frente. Vou desligar aqui. Deixa guardado aí.